Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. E hoje eu recebo com muito prazer Gustavo Buiatti, ele que é um dos fundadores da ABGD e diretor técnico da Reenergiza. Gustavo, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de conversar com a ABGD News. E a primeira pergunta que eu te faço é: conta um pouquinho da tua formação. Onde é que você nasceu, o que você estudou? Seja muito bem-vindo. Ô Mauro, falar onde eu nasci, eu só preciso falar a primeira palavra com R, né? Todo mundo já sabe. Eu nasci em Uberlândia, né? Sou mineiro, nascido e criado lá em Uberlândia, né? Fiz a minha formação, minha graduação lá na Universidade Federal de Uberlândia, universidade que até hoje eu tenho um forte vínculo, um forte apreço, né? Engenheiro eletricista. Me recordo muito bem quando eu ingressei na faculdade, era a época do boom da telecom, 1996. Então naquela época a gente tinha duas ênfases, eletrônica e eletrotécnica. Dos 40 que entraram, acho que 5 só foram para eletrotécnica. Os outros tudo ia para a parte eletrônica de telecomunicações, né? Então existiu uma separação muito clara e daqui a pouco a gente vai convergir, que eu acho que hoje está tudo misturado. Não tem isso mais, né? Está tudo junto e misturado. Mas aí sou lá de Uberlândia, nascido lá, me graduei em 2002, me casei em 2001 lá, né? E depois dessa formação em eletrotécnica, durante a formação eu fiz um estágio na usina de Furnas ali em Tumbiara, do lado. E eu apaixonei por geração de energia ali. E já tinha alguém na tua família dessa área? Não. Foi o mercado, a tua visão das coisas é que te levou para isso? Eu tenho uma origem muito simples, né? Os meus pais não estudaram, né? O meu pai ele veio de um distrito ali do entorno, com 13 anos. O primeiro emprego dele foi entregador de bicicleta e depois ele virou comerciante e tal e teve a farmácia dele. Foi assim que ele criou os 3 filhos, né? Nós somos 3 filhos, mas não tem nenhuma... Ninguém nessa área. Ninguém. Antes de falar dessa questão já da vida adulta, Gustavo, eu te peço licença para que você nos conte um episódio que aconteceu quando você era menino. O que aconteceu? Ah, legal, você fez Tá bom, você fez o link. Até... Hoje eu tô até de tênis, né? Porque eu não tô conseguindo ainda usar sapato, né? Mas quando eu era criança, aí até pegando um exemplo, né? Pessoal, meu pai ele não tinha formação para orientar a gente. Então eu tenho um irmão mais velho, que são 9 anos mais velho do que eu, que fez engenharia química, né? E eu sempre fui muito ligado nesse irmão. E a gente estava brincando, Cláudio, né? Um abraço pro Cláudio. Buiatti, um abraço pro Cláudio, que está aqui perto, perto ali em Santo Antônio, perto de Campos do Jordão. E aí a gente estava brincando, ele praticamente cuidava de mim ali o tempo todo com uma moeda, né? E a gente estava escondendo a moeda ali e eu pequeno, devia ter uns 5, 6 anos. Eu falei, eu vou esconder a moeda, né? Qual vai ser a forma mais inteligente de esconder a moeda? Vou engolir a moeda. Puxa. Engoli a moeda. E ali teve uma passagem bem interessante, porque os médicos falaram, olha, nós vamos ter que fazer uma cirurgia, né? Isso aqui é complexo, a moeda é maior do que era de risco, né? E aí eu me recordo que o meu pai e minha mãe pegou e falou assim, não, ele vai conseguir evacuar a moeda. Só que os médicos falavam, não tem como, porque não vai passar, né? E aí acabou que 2 dias depois, mais ou menos, eu não sei ao exato assim, o tempo, mas realmente aconteceu, né? E a imagem que eu tenho clara na minha cabeça é quando a gente se deslocou para Água Suja, que hoje se chama Romaria, que é onde tem Nossa Senhora da Badia. Inclusive antes de ontem foi Nossa Senhora da Badia, dia 15 de agosto. E o meu pai depositou essa moeda nos pés da Santa, né? E aquilo ali foi uma imagem que me marcou bastante. E eu me tornei devoto. A semana passada eu fiz a caminhada, os 90 quilômetros a pé. A gente sai de Uberlândia e vai até Romaria. E sempre como agradecimento, né? Agradecimento não só pelo aquele evento, que a única imagem que eu me lembro realmente é de estar ali colocando no pé da Santa ali, mas agradecimento por tudo que acontece na vida, né? A gente tendo saúde, a gente consegue fazer o que a gente quer, né? Então a gente tem que agradecer, é muito mais do que pedir, né? Essa fé tem a ver com a nossa energia, né? Tem a ver com o que você faz hoje.
Tem a ver demais, né? Eu faço uma analogia, né? A caminhada da fé, independente de credo, de religião e etc., ela é bastante interessante, né? Eu já fiz isso 5 vezes. Esse ano foi o ano que eu mais me planejei e me preparei fisicamente. E foi o ano que eu mais tive contratempo, né? E fazendo um paralelo com a vida profissional, é bastante interessante porque em vários momentos você tem vontade de desistir, porque as condições não estão propícias, né? E isso é extremamente importante, porque no nosso mundo também, várias vezes a gente olha, se você olhar a história, por exemplo, da GD, em vários momentos você pode ter falado assim, não, as condições não estão propícias, não é um negócio para ir em frente, mas aí você fala, não, eu tenho que seguir porque eu tenho um objetivo muito claro, eu tenho um foco, então eu não tenho, de repente, o mesmo planejamento, o mesmo tempo para chegar, mas eu vou chegar, né? Faz parte do desafio chegar. Então, a mesma coisa para o nosso setor, né? Existe uma mudança, que é uma mudança que quem está definindo ali, no final das contas, é o cliente, né? É uma opção, é uma evolução que está acontecendo, né? É uma revolução, né? Vou usar um trocadilho aqui que eu escutei do Ricardo esses dias e que eu achei bastante interessante. E aí não adianta, todo mundo tem que se adaptar para o que está acontecendo, né? Então aquela coisa de que, eu me recordo, Mauro, quando eu voltei para o Brasil e eu falei assim, eu vou fazer energia solar aqui no Brasil. A frase que eu mais escutava era, aqui a gente não precisa disso, porque nós somos o país da energia hídrica. E na minha visão, nós não somos o país da energia hídrica, nós somos o país da energia limpa, complementar. Quando você olha o entorno, né, você vê faltar chuva? Vê, mas você não vê faltar sol, né? Aí, evidentemente, que cada fonte tem sua característica. Mas aí, quando você começa a olhar o Brasil, um país com aptidão agro, e aí você tem biogás, você tem biodiesel, né? Você tem água de pequena porção, e aí você tem vento, e você combina isso tudo, eu sou seguro disso, que nós vamos chegar a ter uma matriz elétrica 100% limpa. Aí é igual a caminhada, a gente só não sabe que hora que vai ser, mas que vai chegar, vai chegar. Gustavo, aí voltando, primeiro, obrigado por ter dividido esse momento que é tão especial na tua vida, né? E acho que fica guardado aqui para todos nós a história dessa passagem do Gustavo Buiatti. Saindo da universidade, você já deixou aí algumas pistas que você esteve no exterior. Foi lá que você viu pela primeira vez a energia fotovoltaica na prática? Foi assim. Como é que despertou isso em você? Foi. Na graduação de eletrotécnica, na minha formação inteira, eu não vi nada, zero, sobre módulos fotovoltaicos. E tem as coincidências da vida, né? Que eu achei o meu convite de formatura há uns 5 anos atrás, que foi em 2002, e a capa do convite de formatura era um satélite lotado de painel fotovoltaico, né? E aí eu brinco que não existe coincidência, né? E a outra coincidência, né, que é uma coincidência, é que o paraninfo da minha turma foi o Luiz Alexandre Garcia, que é o CEO do Grupo Algar. E eu nunca tinha visto o Luiz Alexandre, a não ser no dia que ele me entregou o diploma. Então até tem uma foto que eu adoro, que é eu passando com o diploma e ele está ali, né? E aí, teve uma passagem da minha vida pessoal, durante a faculdade, era muito normal acontecer as greves na Universidade Federal. E no ano 2000 iniciou-se uma greve e eu percebi que a greve ela ia durar bastante tempo, né? E eu pedi um dinheiro emprestado para meu pai, falei, pai, me empresta um dinheiro que eu vou para a Europa e eu vou fazer um curso de italiano e um curso de inglês. Ele falou assim, como assim? Não tem condições? Eu falei, não, você me empresta, eu vou te pagar, né? E aí, só para resumir bastante a história, eu fui e foi uma carreira que eu fui muito bem sucedido. Eu trabalhei ali durante alguns meses como garçom, né? E eu acho que foi um grande aprendizado também, né? O sentido de gente servindo gente, né? De você entender isso. E eu apaixonei, né? E eu de origem italiana também. Quando eu voltei para casa, eu peguei e falei assim, eu quero voltar a morar no exterior.
E a forma mais simples de voltar, quando eu observei, era através do estudo, através de uma pós-graduação e tudo mais. Eu me empenhei bastante e aí eu ganhei uma bolsa para, em 2003, eu ir direto para o doutorado. Era um programa que se chama Alpip, né? E é uma história até bastante curiosa. Eu fui acompanhar meu sogro em Brasília para tirar um passaporte, vi lá, tirei uma foto. Falei, poxa, não tem chance de ganhar isso aqui, né? E ali começa a história da crença, né? Da fé, né? De, não, por quê? Não é dito. Eu vou tentar, né? E aí eu fiz todo a submissão e tinha que falar italiano, e aí eu tinha feito a experiência, sabia falar, e era para tratar de um software que eu tinha virado monitor na faculdade. Eu falei, poxa, mas de célula fotovoltaica, de junção, de semicondutor, eu não sabia nada. Eu falei, a gente não sabe, mas a gente aprende, né? E aí eu ganhei essa bolsa. Em janeiro de 2003 eu fui para a Itália. Eu era recém-casado, casei em dezembro de 2001, tinha uma filha de 6 meses, né? E eu me lembro que a história do planejamento, né? Eu só fui descobrir, eu sabia o valor da bolsa, mas não sabia o que era um aluguel e tudo mais. E ali eu tive o meu primeiro contato, fiz meu doutorado, né? Defendi minha tese em janeiro de 2006, defendi minha tese ao meio-dia e terminou. Ao meio-dia e 30 eu estava dentro de um carro atravessando de Torino, nos Alpes, para Tarbes, no sudoeste da França, onde, como se diz, eu fui fazer a minha entrevista de emprego para trabalhar na Alstom Transport. E foi o meu primeiro contato com um veículo elétrico também, paixão à primeira vista, e conceito descentralizado também, porque antigamente você tinha o TGV, o trem a grande vitesse, o trem de alta velocidade, você tinha vários vagões e ele ia empurrando e, né, era uma geração centralizada, vamos falar dessa forma. E ali a gente desenvolveu, eu tive a felicidade de trabalhar no desenvolvimento do AGV, que ao invés de você ter uma locomotiva puxando todo mundo, você tem por vagões, ele é autônomo, né? Então você monta aquilo ali, combina. Eu já faço uma analogia com a geração distribuída, né? A descentralização, né? E o veículo elétrico e tudo. Passei ali 2 anos, tá? E foi até uma posição de pós-doc, que era um projeto europeu. Eu fui contratado pela Alstom e trabalhava com algumas universidades, a Universidade de Coimbra, Gdansk na Polônia, Bolonha na Itália e Oviedo na Espanha. Né? E para mim era muito claro, eu sempre gostei de pesquisa mesmo, de desenvolver as coisas e tudo mais. Passei 2 anos, aí num certo momento eles queriam me fazer me mandar expatriado para o Brasil para trabalhar na Alstom aqui, e eu falei, não, eu ainda acho que não é a hora de voltar. Né? Aí eu juntei o conhecimento do semicondutor com a eletrônica de potência, e aí eu fui para a Mitsubishi Electric, né? Para liderar justamente o grupo de desenvolvimento de produtos fotovoltaicos. E ali realmente foi o upside, como se diz, não, agora juntou tudo, o conhecimento do semicondutor, que é a placa gerando, o conversor da eletrônica de potência. E ali eu fiquei 4 anos, né, de 2008 a 2011. Foi um período magnífico. A gente teve que trabalhar com a Mitsubishi, não sei se todo mundo sabe, mas a elétrica fazia celular. Aqui no Brasil não chegou, mas tinha uma fábrica. Isso lá. Em que cidade? Rennes, no noroeste da França. Né? E aí eles precisavam reformular, então 180 graus no business. E falaram, olha, pra gente a unidade se chamava até SES, Sustainable Energy Systems. E eles acreditavam e acreditam até hoje muito. E foi uma experiência muito bacana, porque os engenheiros que estavam ali eram todos de telecom. Ele falava assim, poxa, como é que eu vou lidar com esses caras aqui? Esses caras não têm o conhecimento de eletrônica de potência. E aí que é a beleza da vida. O cara olhava e falava assim, eu fiz isso aqui num CMOS, num circuitinho para celular. Será que isso aqui pode funcionar com grandes potências? A gente bateu o recorde, nós depositamos 13 patentes. E nós fizemos nós tivemos 2 feitos. O primeiro conversor elevador de fotovoltaico sem bobina, sem indutor, por analogia de um circuito CMOS que um engenheiro de telecom trouxe o conceito e a gente adaptou. Então, tudo tem analogia também.
E na época nós fizemos o primeiro controlador MPPT, que era o Shadow Proof que a gente falava, né? Que era, olha, quando você tem uma sombra no painel, você tem 2 máximos locais. Só um deles é o global. E a gente fez isso e, enfim. Até que em 2011 meu pai foi me visitar. Em 2010, na verdade. E quando eu fui mostrar o que eu fazia, ele falou assim, mas eu não consigo entender. Você trabalha com sol aqui, ele na simplicidade dele, mas aqui só chove. Aí ele falou assim, Uberlândia chove rápido, então lá tem muito mais sol. E ali foi a semente de falar, poxa, isso aqui é uma coisa que faz sentido no meu país. Gustavo, você disse que gostava muito de pesquisa, de estudar, até esse momento em que teu pai vai te visitar. Depois você precisa dizer se você pagou a dívida para ele. Paguei. Paguei. E se você não tinha na veia o sangue empreendedor, se foi isso que fez brotar em você. Cara, hoje eu tenho uma visão que é o seguinte, eu sempre tive uma comunicação muito aguçada, né? Eu sempre gostei de assumir a responsabilidade, nunca tive medo de assumir a responsabilidade, né, na vida pessoal. Eu casei muito jovem, né? Casei com 24 anos, eu nem formado não era, né? E aí, com um bom entendedor, um pinga-letra, né? Por que que eu fiz isso? Porque eu assumo a responsabilidade e vamos tocar para frente, né? De repente, eu não me achava que eu poderia ser um bom pai de família, e eu descobri que, pelo menos na minha concepção aqui, no meu entendimento, sim, né? Então eu nunca tive medo de assumir desafio. Nas empresas que eu passei, durante o meu próprio doutorado também, durante a Alstom, na própria Mitsubishi, eu entendi que eu conseguia liderar e eu conseguia aprender tudo que eu não sabia, né? Na Alstom Transport foi até interessante, você faz um doutorado em semicondutores e vai fazer um método de manutenção preditiva de capacitor que está explodindo, não tem nada a ver, né? E eu acho que a gente vai se adaptando, né? Então, essa questão de empreender, eu sempre gostei, eu adoro o termo aí, né? O pessoal fala de vez em quando do termo do professor Pardal, né? Porque se você não tenta, Exato, vai ficar a dúvida. É verdade. Então eu prefiro tentar e errar, mas que erre rápido e corrija rápido, né? E aí eu não tinha, meu negócio sempre foi técnico e tudo, mas eu achei que, poxa, por que não empreender, né? Partir uma história do zero, uma empresa do zero que eu não souber, né? Que ao longo da trajetória profissional você vai aprendendo também uma série de coisas, né? Você aprende como que você faz gestão de pessoas, gestão de budget, orçamento e tal. E aí eu resolvi fazer a parte de empreender, né? Até porque o Brasil é um país bastante interessante, né? Na Europa, você faz um PhD, alguma coisa aqui, e você vai empreender, você vai trabalhar em empresa e tudo. Aqui, infelizmente, a gente tem um rótulo de o cara fez um doutorado, ele vai ser professor. O que não é verdade, né? E hoje a gente até tenta fazer dentro da Reenergiza, de incentiva a turma que está ali na pesquisa, não, vai lá fazer a formação acadêmica porque ela te dá uma outra visão, né? O PhD ele te ajuda na forma de pensar, claro. Né? E tudo. E aí, então, para eu voltar para o Brasil, era aquela história, mas você vai ter que prestar um concurso e virar professor. Eu falava, não, quem disse isso? Isso não é uma... Não, geralmente é assim. Mas o geralmente é a melhor frase que tem, porque é aquela que você fala, tá bom, então eu vou fazer ser diferente, né? Eu acho que isso tem a ver com o empreendedorismo, né? De você quebrar o status quo e falar, olha, nós vamos fazer o que for preciso aqui para a gente poder implantar as nossas ideias. As ideias estão para serem implantadas, antes questionadas e depois viabilizadas. Muitas não viabilizam, né? O Luiz Alberto Garcia da Algar, ele fala uma coisa que eu adoro. Ele fala assim, vamos sonhar grande, porque custa o mesmo tanto que sonhar pequeno. Então, perfeito. É simples, né? E aí você decidiu ter o teu negócio. Aí eu decidi ter o meu negócio, né? E foi uma situação bastante interessante, porque eu tinha uma reserva, evidentemente, né? Pelo menos isso você tem que planejar. A essa altura eu já tinha 2 filhas, né?
Então, hoje eu tenho 3, né, filhas, até a cadela agora é fêmea também, então, como se diz. E aí, lógico, eu fiz um planejamento e no momento que eu pedi demissão da Mitsubishi foi uma situação bastante interessante, porque eles falaram, não, a gente não quer que você saia, né? Eu falei, não, mas eu preciso sair porque eu preciso voltar para perto, eu acredito muito no meu país e tudo. E eles fizeram uma condição que eles até acabaram de me empurrar, na verdade, porque eles falaram assim, não, então vamos fazer o seguinte, pega um ano sabático remunerado e se não der certo, você volta para cá, né? E eu me lembro que eu olhei e eu ainda brinquei, eu falei assim, Koyama-san, vai dar certo. A chance de eu não voltar, ela é gigante, né? E aí eu entrei de cabeça nesse projeto, né? E, te repito, o pessoal falava que era o país do hídrico, que não tinha lógica, que aquilo não dava payback, que não era um investimento legal e tudo. Não, mas vamos lá, iniciou com a pegada do E, né? Da sustentabilidade, do environmental, e assim começou a história, né? Obviamente que quando você tem uma família você tem que estar sempre precavido, então eu como consultor eu assumi a coordenação da chamada 013-2011, que era a chamada ANEEL, eu tinha todos os requisitos, que era ser doutor, experiência prévia no assunto, junto com o Romero, da SEI, né, ele me chamou, eu fiquei como consultor ali e em paralelo eu tocava o meu projeto, né, que tem até uma curiosidade, o CNPJ da USOL, que hoje faz parte, está embaixo da marca Reenergiza, é o CNPJ do MEI Gustavo Malagoli Buiatti. Então a gente manteve, o CNPJ ele veio caminhando junto, né? E isso é motivo de orgulho. Isso é motivo de orgulho, isso é motivo de orgulho. Se eu olhar para trás e falar assim, poxa, eu abri um MEI, né, com o meu nome, e aí, como se diz, tinha uma coisa, tem uma passagem que eu gosto, que é o seguinte, a Europa é um outro mundo, né? Então lá na década de 90, na Alemanha foi feito lá o projeto 1000 telhados, que era feed-in, né, que o cara remunerava e tal. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha o projeto da FINEP, que se chamava 100 telhados. Eu procurei saber o status, né, do projeto da FINEP. E ele lá ia andando, mas ele ia num ritmo, né, que para mim era um ritmo lento. Eu falei assim, não, nós vamos fazer 1000 telhados, igualzinho nós fizemos, igualzinho fizeram na Alemanha, só com uma diferença. Sem qualquer tipo de subsídio, de ajuda financeira. Nós vamos convencer cada cidade, né, nós vamos implantar os 50 telhados e convencer o empresariado a fazer 50 telhados. E depois a gente replica isso em 20 cidades, nós vamos chegar nos 1000. Olha só para você ver o nível de sonho que era, né? Hoje o sonho se multiplicou em mais de 1000, né? Porque tem mais de 1 milhão de conexões e tal. E aí a gente fez em Uberlândia, e aí você me pergunta como é que era a equipe, né? Subcontratava ali o eletricista, vamos ali, vamos me ajudar e etc. E eu subia para cima do telhado, a gente arrastava os módulos no Uno vermelho da minha esposa, que a gente tinha comprado com a reserva, que a gente tinha voltado, e a gente subia e fazia tudo e tal. Qual é a lembrança, Gustavo, que você tem do primeiro que você instalou? O primeiro sistema é justamente o primeiro sistema que foi registrado na ANEEL como 482. É a PGM Sistemas, e ele foi super emblemático, né? Ele recebeu o primeiro selo solar da América Latina, ele foi o primeiro registro de 482, né? Então, foi o primeiro fotovoltaico? Não, veja bem o que eu estou dizendo. Já existiam algumas instalações fotovoltaicas, né? Tauá já existia, Tauá era emblemático, 1 mega, né? Lá no Ceará, né? Existiam vários outros, no estádio, Pituaçu, só que não existia o sistema de compensação. Então ele se registrava. Então o primeiro sistema foi o sistema da PGM, né? E foi uma situação muito interessante que eu já tinha batido na porta de vários empresários em Uberlândia, e aí me falaram desse cara que hoje é um grande amigo, o Gilberto Moura, né, com os filhos, com o Vitor, o Vinícius. E aí eu fui lá conversar com ele, aí ele falou assim, tudo isso aqui que você está me contando, eu fui lá na Alemanha fazer um passeio de moto, acho, e eu vi isso aqui lá. Aí eu falei, bacana. Aí eu lembro que ele me fez uma provocação, ele pegou e falou assim, mas se você fosse bom mesmo nisso, você tinha pensado uma coisa diferente, você tinha que fazer um motor igualzinho funciona o para-brisa, o limpador de para-brisa, onde ele movimenta de um lado para o outro e ele acompanha o sol. Ou seja, na simplicidade dele, ele estava falando do tracker, né?
Eu falei assim, seu Gilberto, de fato isso existe, mas em solo, por conta da estrutura e tal. E eu saí de lá, peguei e falei assim, caramba, mais um não. Né? No dia seguinte ele me ligou e ele falou assim, ó, eu quero colocar. Então eu me lembro os detalhes perfeitamente. 28 placas, tá? De 235 watt-pico, de um fabricante que eu nem sei se ainda existe, que era a Sun-Earth, né? 2 inversores de 4,4 kW, né? E você fala assim, mas 8,8 kW e você tinha 6,58 kW-pico, né? Não existia equipamento no mercado. Então, para eu poder encher o telhado dele, eu tinha que fazer dessa forma. Né? E aí, esse telhado ficou pronto, e aí eu tive que fazer alguns ofícios para a ANEEL, falando, olha, nós vamos fazer um pouco de pesquisa, se ele injetar na rede, isso vai para a modicidade tarifária, e etc. E a ANEEL autorizou. E em paralelo saiu a resolução 482, em 17 de abril. E aí, como se diz, né, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E aí a própria CEMIG entrou em contato e pegou e falou assim, olha, vamos regularizar isso aí. Nós estamos em Uberlândia, foram vários engenheiros da CEMIG, e conectou e virou lá o primeiro registro mesmo. Então nós temos ali documentado a foto, o print lá do BIG da ANEEL, né, PGM Sistemas e tal, né? E foi um aprendizado gigantesco. Você não tinha equipamento, cara. Você, a estrutura metálica, vamos fazer galvanizado a fuga aqui, vamos colocar, porque não tinha peça, não tinha clamper ali, o grampo, né, e tudo mais. Essa foi a primeira, a número 1, né, de muitas. Parabéns. E aí a empresa começou a crescer. O tempo foi passando. A empresa começou a crescer. E aí em Uberlândia deu muita visibilidade, esse caso do Gilberto. E aí eu me recordo que eu tinha um folder com os kits, né? E aí teve o cara da loja de tecidos, o Zé Luiz do Miramontes, que falou assim, ok, eu quero também. O cara do laboratório do IPAC, né? Que hoje é o Sabin, eu acredito muito nisso. E a gente chegou ali, num dado momento, sei lá, já tinha feito uns 10, 14 sistemas, até que eu fui convidado para ter um bate-papo com o Luiz Alberto Garcia, né, do Grupo Algar. E aí era bastante interessante porque você tinha ali, a Algar tinha parte de segurança nos condomínios, tinha telefonia, tinha internet, né, e eu falava assim, cara, isso aqui na verdade tem que ser um combo, né, igual fora do país você tem lá o gás junto com a energia. Isso aqui, de alguma forma, tem que ser um combo para trazer. E ele instalou na casa dele antes, aí tinha sido a maior instalação até então, 20 kW. Né? Todas essas instalações que eu estou te contando, elas operam até hoje sem nunca ter parado. O PGM Sistema fez 10 anos, o inversor está lá, está tudo funcionando e tal. E aí eles tinham um programa de incubadora da Algar. E aí eu fiz o desenho do plano de negócio. O plano de negócio era para telhados, evidentemente, só existia a 482 naquele momento, né? E aí eles entraram, assumiram o controle da companhia. É um negócio intensivo em capital, você como uma pessoa física não teria como fazer isso. Né? E ali é o momento que a gente muda o nome fantasia, né? O Malagona Engenharia, para o Sol. Né? E ali a gente começa um novo capítulo. E aí a gente, logo no primeiro, no segundo ano, ganha um processo grande com a Caixa Econômica Federal para montar 80 telhados de agência, uma coisa assim, e ali a gente começa uma rampa de crescimento, né? E no total de unidades consumidoras, nesse momento Uberlândia sempre figurava ali no ranking ali, a cidade com mais energia solar do Brasil, o que hoje é muito pouco, para a gente naquela época era muito, né? E assim começa a história, né? E a gente foca mais no B2B, começa a fazer uns telhados maiores, começa a fazer solo também, até que chega um momento também que a gente pega e fala, poxa, a regulamentação muda em 2015 e fala em 5 mega. Por que a gente não faz uma planta de 5 mega, né? E aí a gente une as duas pontas do negócio, a gente une o cliente que precisava de uma energia limpa
e que tivesse um modelo de negócio que ele loque e tenha um desconto, e na outra ponta você tinha um investidor, né, uma concessionária de energia que queria fazer esse tipo de negócio, porque se no mundo todo estava acontecendo, aqui não seria diferente. A gente une as pontas, vende o que a gente chamava de turnkey, né, que era o nosso business principal, era vender a instalação, e cria uma receita recorrente através do OEM, né. Existe muito mito no fotovoltaico, existia no início, de falar, não existe OEM, né? Existe sim, tá? Você tem que saber o momento, tem que limpar, tem que revisar uma série de coisas, né? E aí esse momento aí marca a nossa entrada nas plantas de maior porte, e aí a gente começa a construir plantas acima de 1 mega, ou seja, a gente ultrapassava Tauá. Eu me recordo de chegar em Tauá, e aí o pessoal tinha feito tipo uma sala de controle, tinha uma escada que você olhava de cima. E eu olhava aquilo ali e falava assim, caramba, cara, isso não tem como dar errado no Brasil, fantástico, né? Mas não imaginava que a gente uma hora ia fazer uma planta maior do que aquela, né? Isso que eu estou te contando é em 2018, mais ou menos, 2017, 2018. Gustavo, a gente tem um pouquinho ainda, mais alguns minutinhos. Queria aproveitar para você nos contar em que momento a Alsol encontra Energisa, como é que se dá isso? Explica para nós. Essa história é muito boa, porque, mais uma vez, tem a ver com pesquisa, né? Nós assumimos a execução de um projeto do elemento que hoje é o que eu mais tenho crença, que realmente vai revolucionar o setor elétrico. Eu costumo dizer que os sistemas de armazenamento representam para o setor elétrico o que o celular representou para o sistema de telecomunicações, para o setor de telecomunicações, né? Antigamente, falar por vídeo era só em filme de Blade Runner, né, e etc. Você pegar e falar assim, cara, depois que nós construímos todo um setor centralizado, um sistema elétrico centralizado, você querer descentralizar isso e fazer inclusive micro-redes, né, isso me parece um pouco demais, né, e a gente tem demonstrado na prática que não. Então teve uma chamada de um P&D chamada 021-2016 da ANEEL, e que nós assumimos a execução desse projeto, tá, proposto pela CEMIG, né. E aí eu queria entender, né, em termos de solar, a gente tinha entendido bastante, tinha instalado muita coisa no Rio Grande do Norte, no Maranhão, dali até Santa Catarina a gente tinha dados, né? Eu me recordo de reuniões da BGD da gente falar, gente, vamos compartilhar esses dados, porque o dado real, ele é muito melhor que a simulação. A simulação é uma simulação, ela tem falhas, ela depende de dados. Os dados reais, você tem uma série histórica, e ali a gente começava a fazer uma coisa desse tipo. E aí lá, quando saiu esse negócio de armazenamento, a primeira pergunta que me veio é o seguinte, olha, lá fora tudo funciona, tem uma questão de clima, aqui nós estamos num país tropical, então nós temos que tropicalizar os conceitos. Então eu decidi que a gente ia fazer 5 locais no Brasil, para a gente ver como que a bateria ia se comportar. Estava falando de bateria de chumbo-aço. E aí um dos locais que eu identifiquei que tinha um grande potencial solar, e que onde tem potencial solar é natural que tenha uma grande inserção de fontes intermitentes, né? E aí você sabe que a fonte intermitente ela tem algumas limitações. Poxa, então num determinado momento nós temos que combinar isso com o armazenamento. E a Lei 14.300 foi cirúrgica em cima e já regulamentou, já regularizou a questão do armazenamento. Porque eu queria entender o fator calor, temperatura, se ia diminuir o tempo de vida da bateria, etc., para saber o retorno do investimento. E aí acaba que lá é a área de concessão da Energisa, né? O local que a gente foi é Pombal, no interior da Paraíba, do lado ali de Coremas, onde tem uns parques hoje gigantescos de geração centralizada. A própria Energisa está conectando agora um parque em Rio do Peixe, grande, de 60 mega também na geração centralizada. E eu fui participar de uma apresentação, né, que estavam lá o pessoal da ANEEL, a diretoria da ANEEL, estava o pessoal da Energisa, e aí eu fiz uma apresentação mostrando já o case da MRV, né, que era o EMUC lá em Belo Horizonte, falou em geral, né, do que a gente acreditava, por que a gente estava vendo.
E aí o vice-presidente estava lá, né, um grande amigo, o Geraldo Mota, junto com o Alexandre Nogueira. E aí na hora que terminou a minha apresentação, eles pegaram e falaram assim, a gente gostaria de conversar com você depois. Aí eu falei, olha, que bacana. Aí voltei para Uberlândia, né, fomos longe para chegar lá. Tava eu e o Neto, a gente, num determinado momento, saindo de Juazeiro, no Ceará, a gente achou que o GPS até tinha mandado a gente na estrada errada, e num dado momento eu ainda perguntei, falei assim, estou fazendo uma caminhada longa, né? Mas de novo, né? Eu não estou aqui por um acaso. Exato. Né? E aí a gente voltou para Uberlândia, iniciou as conversas, e aí o Grupo Energisa se interessou pelo modelo de negócio, e juntamos os sócios, Gustavo na pessoa física, o Grupo Algar, conversando com a Energisa e falando assim, olha, esse aqui é um negócio para escalar, é um negócio de energia, e eu tenho uma crença, né, desde quando eu iniciei isso, né, a geração distribuída, tanto é que eu digo que a gente teve muita GD fotovoltaica até agora, a partir de agora com a 14300 eu entendo que vai ser GD de múltiplas fontes, biodiesel, biogás, o eólico, tudo isso comendo, e storage, e naturalmente, inevitavelmente, nós vamos partir para um modelo de DSO. E no modelo de DSO, o operador do sistema de distribuição, os prosumidores, eles fazem parte inevitavelmente e surgem novos modelos de negócio, como os agregadores e tudo, porque aí a gente mitiga as desvantagens que uma fonte intermitente pode ter, a gente mitiga completamente e traz isso como sendo um setor extremamente confiável. A qualidade da energia não é só para quem está com o recurso energético distribuído, é para todo mundo que está no sistema. Então essa é a beleza, é um benefício sistêmico, né, de tudo isso. E eu particularmente, quando eu olhei, é engraçado, porque eu nunca olhei o negócio pela parte financeira somente. Eu sempre olhei o negócio pela possibilidade de evoluir e chegar num DSO. Eu vou ser um profissional realizado, né? As pessoas às vezes me perguntam, falam assim, você sente orgulho, você tá bacana, não sei o quê. Eu falo, não, nós ainda estamos no meio do caminho ainda. Eu vou me sentir realizado quando eu ver esse conceito de DSO implantado no Brasil, onde os recursos energéticos distribuídos, não somente isso, né? Do lado da carga também, quem tem uma carga que está controlando, conversando com o sistema de distribuição e todo mundo ter um sistema confiável. Eu adoro, eu não poderia deixar de comentar esse caso aqui. E aí a história foi assim, fizemos um plano, né? Olha, vamos executar um plano aqui de GD, e eu sempre gostei de fazer uma correção. GD para mim não é geração distribuída somente baseado na regulamentação do sistema de compensação. GD para mim é você gerar junto ao consumo, né? E aí, logo que a Energisa entrou, e a Energisa é uma empresa que ela é fantástica desse ponto de vista. O CEO da empresa é um cara que eu brinco o tempo todo, ele é um pesquisador também, ele tem uma visão muito aguçada, que está olhando os modelos que tem fora do país, e a gente vem tentando tropicalizar isso, né, e democratizar isso. A gente pega um barco, né, na verdade pega 2 voos. Depois, estou te contando só a última parte, a gente pega um barco que chega na Vila Restauração, no Acre, depois de 8 horas de canoa de madeira, né, e chega num local com 600 pessoas, onde tinha um gerador a diesel que funcionava de vez em quando. E ali a gente fala, olha, todos esses recursos distribuídos, eles têm capacidade, inclusive, de operar sem a rede, né? Então, vamos validar um modelo aqui. Se isso funcionar aqui, nós estamos com a logística mais complexa do mundo, as condições de operação mais complexas do mundo, nós estamos no meio da Amazônia, né, de comunicação e tudo, e aí entra a parte, a digitalização, né? O elétron ele não anda separado do byte. Então, como que eu vou operar uma usina lá no Acre de Uberlândia? E aí a gente decide fazer uma microrrede, tá? E a gente faz essa microrrede durante quase 2 anos de construção. Essa microrrede agora no dia 17 de setembro, daqui exatamente um mês, coincidência aqui, hoje é dia 17, ela completa 1 ano em operação. Até a data de hoje, é uma microrrede com painel fotovoltaico, com baterias e com gerador a biodiesel. 100% orgânico,
coisa 100% energia limpa. Então não tem sequer o diesel ali. E a gente opera, e desde que entrou em operação, essa rede nunca falhou. E ela nunca entregou uma qualidade de tensão que fosse diferente do padrão ali em cima do que a gente está falando. Gustavo, para fechar, te agradecer essa aula de empreendedorismo, de coragem, de resiliência. Queria saber do Gustavo, quando você olha para trás, quando você está com a tua família, põe a cabeça no travesseiro, que tipo de lembrança, de sentimento vem à tua cabeça? Porque a gente tem aqui também o grande objetivo de conseguir um efeito multiplicador dessas conversas, de incentivar outros empreendedores, outros brasileiros a acreditarem que o nosso país pode dar certo e a energia limpa faz parte disso. Qual que é o teu sentimento? Me pediram para fazer uma descrição do meu percurso para um evento que eu vou participar numa escola no dia 30, né? E eu até brinquei, eu fiz o percurso brincando, falando assim, aí eu fui para o país da pizza, aí eu fui para o país do croissant e aí eu fui para o país do sol nascente, né? Que no final do dia eu ficava 3 meses na França, 1 mês no Japão, e eu decidi vir para o país das oportunidades, para o país mais ensolarado do mundo, né? Então eu olho o seguinte, o Brasil ele é um país, tem até a expressão que fala não é para amadores, né? É uma expressão, realmente é um país bastante complexo, né? Do ponto de vista político, de burocracia e etc. Mas nós temos todos os recursos possíveis para a gente fazer o que quiser, né? O que tem de oportunidade, né? Quando você olha, tipo, energia renovável, você tem 1000 oportunidades. Cara, mobilidade elétrica, olha a mobilidade elétrica. Mesmo a gente sendo o país do etanol, né, tem um monte de oportunidade. Né? Os business de plataforma, tem um monte de oportunidade, tem uma série de coisas. Eu acho que a mensagem que eu tenho é o seguinte, é igualzinho a caminhada, é idêntico. Você vai ter momentos de chuva, de momentos de tempestade, momentos de lesão, etc. Eu acho que a gente tem que manter o foco, né? Errar faz parte do percurso, né? A gente só precisa errar rápido e identificar rápido. Insistir no erro pode ser fatal, né? E vir fazendo essas correções. Eu, particularmente, eu acho que é extremamente importante você ter pessoas que te apoiam, né? Para você não se sentir sozinho também. Eu sempre tive minha família que me apoiou o tempo todo. Minha esposa, minhas filhas que vieram ao longo dos anos e tal, e que confiavam na minha gestão, vamos falar dessa forma, né? Da condução da família e na condução do que estava sendo bem feito. Então, eu acho que, tipo assim, existem alguns propósitos, né? Que não podem ser perdidos. Existe a questão do trabalho em equipe e na caminhada é engraçado. Às vezes você ajuda, você é ajudado, né? Às vezes uma pessoa está ali com a mochila pesada, você carrega a mochila. Às vezes você está ali precisando de um remédio ou de um copo de água e alguém chega e te ajuda. Na caminhada empresarial é idêntico. Você identifica parceiros ao longo do caminho, né? Você tem, vou fazer analogia, você tem o fornecedor que ele acredita na sua ideia e ele fala, não, vamos ali, eu vou adaptar o meu produto para você, vamos seguir, etc. E às vezes você ajuda ele também, dando os insights, olha, nós acreditamos que a visão ela vai ser assim. Eu tenho muita sorte na minha caminhada também, né? Eu encontrei pessoas como o Grupo Energisa agora, né? E essa nova unidade que a gente criou da Reenergiza é quase que uma realização de um sonho. Porque eu sempre achei que, poxa, a energia tem que colocar tudo junto. Se o cara entende que ele tem que ir para o Mercado Livre, a gente tem que dar a solução do Mercado Livre. Se GD é a melhor solução, tem que ser a solução. Ah não, tem um serviço de valor agregado também, eu vou construir um pedaço de rede de distribuição. É um Lego. Essa é a brincadeira, né? E a mensagem final que eu dou é, pessoal, resiliência, acreditar e não jogar a toalha, né? Que a gente sempre tem, na dificuldade que surge a oportunidade, né? No nosso setor eu acho que foi assim. Parabéns, muito obrigado. E também quero agradecer você que nos acompanhou até agora. Acho que a gente fecha aqui essa conversa com a importância de estudar, perseverar e acreditar.
e é por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, Gustavo Buiatti. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanhou até agora. E tem uma novidade, ainda não posso contar, mas o Gustavo, vou dizer que está voltando para a BGD, ele que é um dos fundadores, de uma forma muito especial. Tenho certeza que você vai gostar. Tchau para vocês, até um próximo ABGD News. Tudo de bom.